Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que talvez pareça meio chato de início, mas acreditem, super interessante, a regência nominal no português. É isso aí. Você já parou para pensar porque a gente fala apaixonado por e não apaixonado de? Ou alheio a e não alheio com? Pois é, essas preposições que às vezes passam batido são a chave para a gente construir frases claras, né, e até Sem elegantes. dúvida, elas meio que ditam as relações entre as palavras, tipo um maestro numa orquestra. E para nossa sorte, a toda matéria trouxe um material incrível para a gente explorar essas nuances da regência nominal. É verdade. E para começar, que tal a gente investigar a palavra amor? Afinal, quem não gosta de falar de amor, né? O amor. Mas você já reparou como a forma da gente expressar esse sentimento muda completamente com a preposição? Amor a Deus, amor pelos pais, amor à vida. Nossa, é verdade. Cada preposição leva a gente por um caminho diferente, né? No mapa do amor. Exatamente. E essa mudança de sentido também rola com a palavra ansioso, né? Por exemplo, a gente pode dizer ansioso por férias ou ansioso para ver o filme. Isso. Me lembro quando viajei para a Europa, eu estava tão ansioso por conhecer o Coliseu que passei semanas lendo tudo sobre ele. Que legal! A sua ansiedade é direcionada para o Coliseu, né? Mostrando uma expectativa. Já a expressão ansioso de Ah, entendi. eh, costuma expressar um desejo mais amplo, uma vontade de algo novo, em ansioso de viver novas aventuras. Nossa, que diferença sutil, mas importante. Toda a matéria mostra que essa dança das preposições se repete com várias outras palavras, né? Sim. Alheio a versus alheio de, apto a versus apto para imunício versus imune de. Uau! É impressionante como uma pequena mudança gramatical pode transformar completamente o significado. É verdade. É aí que tá a beleza da língua portuguesa. Essas nuances permitem a gente expressar ideias complexas com precisão e elegância. Mas para dominar isso tudo, É. a gente precisa ir além de decorar regras, né? Que tal a gente mergulhar em alguns exemplos específicos e desvendar os mistérios por trás dessas preposições? Vamos nessa. Começando por alheio, uma palavra que me intriga bastante. Alheio sugere que alguém está distraído, desligado do que acontece ao redor, tipo alheio aos problemas da família. Hã? Mas e quando a gente usa alheio de? Boa pergunta. Alheio de, por sua vez, indica um distanciamento proposital, sabe? Uma falta de envolvimento por opção. Imagina um eremita, alheio aos bens materiais, buscando uma vida simples em contato com a natureza, ele se afasta porque quer, criando uma separação consciente. Entendi. Ah, É como se alheio fosse um estado involuntário, alheio de uma escolha deliberada. Que interessante. E já que a gente está falando de escolhas, que tal analisar a palavra apto? Afinal, saber se estamos aptos a ou aptos para algo pode fazer toda a diferença na vida profissional, né? com certeza. Aptoseleção refere à capacidade geral, uma habilidade que a pessoa já tem, ou que aprendeu, por exemplo. Apto a aprender, apto a trabalhar em equipe. Já apto para indica uma qualificação específica para uma tarefa ou função. Um médico pode ser apto para realizar cirurgias cardíacas. Um engenheiro apto para projetar pontes. Faz todo sentido. Apto a é como ter a ferramenta, e apto para saber usar ela como maestra numa área específica. É como um músico que é apto a tocar violão, mas se especializou em apto para tocar música clássica. Perfeito. Você captou a essência da distinção e essa precisão na escolha da preposição é fundamental para evitar ambiguidades e mal-entendidos. É verdade. Ninguém quer ser considerado apto a cuidar de crianças quando, na verdade, se candidatou para uma vaga para cuidar de plantas, né? Exatamente. E por falar em confusões, vamos explorar a palavra imune, que também costuma gerar dúvidas. Imunia e imunide. Qual será a diferença? Lembro que na escola aprendi que imune se refere à resistência a doenças como imune à gripe, mas imune de. Ótima pergunta. Imunide expressa isenção ou liberação de algo, como imune de pagar impostos ou imune de críticas. É como se a gente tivesse um escudo protetor contra algo indesejável. Interessante. É como se imune fosse um superpoder biológico e imunidi um privilégio ou benefício. Hum. Essa distinção pode ser crucial em vários contextos, desde o jurídico até o social. Sem dúvida, dominar essas nuances da regência nominal nos permite navegar com mais fluidez e segurança pelo mar de possibilidades da língua portuguesa. E você, caro ouvinte, já se deparou com alguma dessas construções que geram dúvidas? Qual dessas palavras e suas preposições te deixaram mais curioso? Falando em curiosidade, a toda a matéria traz pra gente um monte de exemplos. Acessível a, acostumado com, afável pra com, nossa, é tanta preposição que a gente até se mete. Mas fica tranquilo que a gente vai desvendar esses mistérios juntos. O que me chamou a atenção foi a diferença entre acessível a e acessível pá. Qual seria a forma mais adequada? Boa pergunta. Apesar das duas serem usadas, acessível a é a mais aceita pela gramática, sabe? Indicando algo que está disponível ao alcance.
Tipo, a biblioteca pública é acessível a todos os cidadãos. Acessível para geralmente é mais usado em conversas informais. Esse site é acessível para deficientes visuais. Entendi. Então, para não errar, melhor seguir a norma culta e usar acessível a não ser que a conversa seja informal. E acostumado com... Parece que as duas estão certas, mas será que tem alguma diferença de sentido? Tem sim. Acostumado a expressa um hábito, algo que você já faz sempre. Estou acostumada a acordar cedo. Ah. Já acostumado com... Quando você se adapta a uma coisa nova, já estou acostumado com o novo sistema da empresa. Entendi. Acostumado é como um caminho que você já conhece. E acostumado com... É como explorar um lugar novo. E por falar em explorar, me deparei com afável com e afa para com é afável com, pô. Afável com significa tratar alguém com educação e gentileza. O gerente foi afável com a nova funcionária. Certo. Já afável para... É ser amável e acessível para todo mundo, sem fazer diferença. Ela é afável para com seus vizinhos, sempre disposta a ajudar. Ou seja, afável com é um gesto direcionado a alguém e afável com como uma característica da pessoa, uma gentileza que se estende a todos. É como a diferença entre um sorriso para alguém especial e um abraço que acolhe todo mundo. E falando em acolher, me lembrei da palavra agradável, podemos dizer agradável a ou agradável para. Nesse caso, o certo é agradável a, é algo que te dá prazer ou satisfação. O aroma do café fresco é agradável ao olfato. Agradável para, apesar de ser usado em conversas informais, não está certo gramaticalmente. A gente precisa conhecer a norma culta para usar a língua com mais cuidado e evitar erros que atrapalhem a comunicação. E já que estamos falando de cuidado, me deparei com ali o a e ali o de novo. A gente já falou sobre elas, mas vale a pena lembrar a diferença. Alheio a indica falta de atenção, de perceber o que está acontecendo. Ele caminhava alheio ao movimento da rua. Sim. Já alheio de significa se afastar de propósito. Ela vive alheia aos problemas do mundo. Lembro da sua analogia do eremita. Alheio aos bens materiais é uma imagem que ajuda a entender melhor. A toda matéria também mostra essa diferença aptuá e aptupaka que a gente já viu. Verdade. Aptuar é ter a capacidade de fazer algo, enquanto apto para é ser qualificado para uma função específica. É a diferença entre saber nadar e ser um atleta olímpico, por exemplo. E falando em desafios, me deparei com aversão a e aversão por. As duas expressam repulsa, mas qual a diferença entre elas? A aversão costuma ser usada para algo que causa repulsa física que você sente no corpo. Tem aversão a insetos. E a aversão por indica um sentimento de antipatia, rejeição a algo, muitas vezes por uma questão de opinião ou sentimento. Ele tem aversão por política. Então a aversão a é mais instintiva e a aversão por mais racional. É como sentir enjoo ao ver um rato e discordar das ideias de um político. Falando em política, a toda matéria nos dá o exemplo. A nova lei trará benefícios à população. É isso aí. A preposição a, nesse caso, indica quem vai receber o benefício, né? A população é quem vai se beneficiar da nova lei. E já que falamos em receber, me veio à mente a palavra compatível. A gente pode dizer compatível com ou compatível O certo é compatível com. Indica que as coisas combinam, que se encaixam. Este software é compatível com o sistema operacional Windows. Compatível a não está certo, embora seja usado em conversas informais. Entendi. É como um quebra-cabeça, em que as peças se encaixam perfeitamente. E falando em... me deparei com contrário a e contrário de. Qual seria a diferença? A contrário é só quando você discorda de algo, se opõe. Sou contrário à construção de um shopping nesta área verde. Sim. Contrário de não é usado com esse sentido. É mais comum em matemática. O contrário de positivo é negativo. Interessante. Contrário a é como um debate, onde as ideias se confrontam. E, por falar em confronto, me lembrei da palavra curioso. Podemos dizer curioso por, ou até curioso com. Olha, curioso de... é quando você quer saber algo específico. Estou curioso do resultado do exame. Curioso por é quando você tem interesse em saber mais sobre algo. Sou curioso por história. Já curioso com não está certo gramaticalmente, apesar de ser usado informalmente. Curioso de é como um detetive buscando pistas e curioso por é como um explorador descobrindo novos mundos. E por falar em mundos, me deparei com descontente com e descontente de. Tem diferença. Descontente com é a forma correta, é quando você não está satisfeito com algo. Os funcionários estão descontentes com os baixos salários. Descontente de não está certo, mas pode ser usado informalmente como cansado de.
A língua portuguesa está sempre mudando, né? E o uso informal acaba influenciando a norma culta com o tempo. Falando em tempo, me deparei com diferente de e diferente a quasta, Sr. Llorente. Diferente de é o certo significa que as coisas não são iguais. Meu estilo musical é diferente do seu. Certo? Diferente, não está correto, mas é usado em conversas informais. É como comparar duas cores e ver que elas são diferentes. E falando em cores, me deparei com essência a e essência para. Qual seria a diferença? Essential para significa que algo é indispensável. A água é essencial para a vida. Essential não é usado com esse sentido, é mais comum em casos específicos, como este medicamento é essencial ao tratamento. Então, essencial para é como a base de uma construção. E essencial a se refere a um elemento específico dentro de um conjunto. E falando em conjunto, me deparei com fanático e fanático de calatico. Qual seria a mais adequada? Fanático por é a forma correta. É quando alguém é apaixonado por algo de forma extrema. Ele é fanático por futebol. Fanático de não tá certo, apesar de ser usado informalmente. Entendi? Fanático por tira, que é como uma chama que queima com muita força. E falando em força, me deparei com favorável a e favorável para. Qual seria a diferença? Favorável a é quando você concorda com algo, apoia. Sou favorável à implementação de políticas públicas de incentivo à cultura. Favorável não é usado com esse sentido. Pode ser usado informalmente como propício a. Favorável a é como um voto a favor de uma ideia. E já que estamos falando de ideias, me deparei com generoso com e generoso para com. Qual seria a diferença? Generoso com significa ser bondoso com alguém, dar algo de bom grado. Ele foi generoso com seus amigos, dividindo sua herança. Sim. Já generoso para com destaca que a generosidade se estende a mais pessoas. Ela é generosa para com os necessitados, sempre disposta a ajudar. Generoso com é como um presente especial para alguém e generoso par com é como um banquete aberto a todos. Falando em banquete, me deparei com grato a e grato por. Qual a diferença? Grato a é quando você agradece a alguém por algo específico. Sou grato a você por toda a ajuda que me deu. Certo. E grato é quando você agradece por uma situação boa. Sou grato pela oportunidade de estar aqui hoje. Grato é como um abraço apertado e grato por é como um suspiro de alívio. E falando em alívio, me deparei com hábil não e hábil parara. Qual seria a diferença? Hábil significa ser bom em algo. Ele é hábil em matemática. Já hábil para significa ter capacidade de fazer algo específico. Ela é hábil para costurar. Então, hábil em é ter o talento e hábil para é saber usar ele na prática. É como um artista que é hábil em desenho e se destaca em hábil para criar retratos. E por falar em talento, me deparei com idêntico a e idêntico com. Qual seria mais adequada? Idêntico a é a forma correta. Significa que as coisas são exatamente iguais. Esta cópia é idêntico ao original. Idêntico com não está certo, mas é usado informalmente. É como se olhar no espelho. E falando em espelho, me deparei com impróprio para impróprio a. Qual a diferença? Impróprio para significa que algo não é adequado. Este elemento é impróprio para o consumo humano. Impróprio a não está correto, mas usado informalmente. É como sinal de alerta, avisando sobre os perigos. Falando em perigos, me deparei com incompatível com e incompatível a. Qual a diferença? Incompatível com significa que as coisas não combinam. Estes dois medicamentos são incompatíveis entre si. Incompatível não está certo, apesar de ser usado informalmente. É como misturar água e óleo, eles não se misturam. E falando em misturar, me deparei com indiferente a e indiferente com por. Qual a diferença? Indiferente significa não ter interesse por algo. Ele se mantém indiferente aos problemas sociais. Indiferente com não está certo, mas é usado informalmente. Indiferente é como um muro que impede a gente de se aproximar. E falando em aproximar, me deparei com inofensivo a e inofensivo para. Qual é a diferença? Inofensivo para significa que algo não faz mal. Este produto de limpeza é inofensivo para a pele. Inofensivo para também está certo, com sentido parecido. Esta brincadeira é inofensiva para as crianças. Inofensivo é como um cuidado, um carinho. E já que falamos em cuidado, me deparei com insensível a e insensível com. Qual a diferença? Insensível a ser significa não se importar com algo, não ser afetado. Ele é insensível à dor. Insensível com não está certo, mas pode ser usado informalmente como indiferente com. Insensível a é como uma armadura que protege as emoções. E falando em emoções, me deparei com intolerante a e intolerante com. Qual a diferença? Intolerante significa ter aversão a algo, não aceitar. Geralmente por preconceito. Somos intolerantes a qualquer tipo de discriminação. Intolerante com não está certo, mas pode ser usado informalmente. A intolerância é como um veneno, faz mal para todo mundo. E falando em veneno, me deparei com leal e leal com. Qual a diferença? Leal significa ser fiel a algo ou alguém. Ele é leal aos seus princípios. Leal com também está certo. Ela é leal com seus amigos. Leal é como um laço forte que não se quebra. E já que falamos em laço, me deparei com livre de e livre para. Qual a diferença?
Livre de significa não ter algo ruim. Está liberto. Estamos livres do perigo. Certo. Livre para significa poder fazer o que quiser. Somos livres para escolher nosso destino. Livre de é como respirar fundo depois de um sufoco, e livre para é como voar livremente. E falando em voar, me deparei com natural de e natural para. Qual a diferença? Natural significa o lugar onde alguém nasceu. Ele é natural do Rio de Janeiro. Natural para não está certo, mas pode ser usado informalmente como comum para. E natural é como a nossa raiz que nos conecta à nossa história. Falando em história, me deparei com o necessário a e necessário para. Qual a diferença? Necessário para significa que algo é indispensável. O estudo é necessário para o progresso. Bem, Necessário não é usado com esse sentido. É mais comum em casos específicos. Este documento é necessário à conclusão do processo. necessário para é como combustível que move a máquina e necessário a é como uma peça importante da máquina. E falando em máquina, me deparei com nocivo a e nocivo para. Qual a diferença? Nocivo a significa que algo faz mal. O fumo é nocivo à saúde. Nocivo para também está certo. Este produto químico é nocivo para o meio ambiente. Nocivo é como um vírus que ataca o sistema. E falando em sistema, me deparei com obediente a e obediente com. Qual a diferença? Obediente a significa seguir as regras, obedecer ordens. Ele é obediente aos seus pais. Obediente com não está certo, mas pode ser usado informalmente. Obediente a é como um rio que segue o seu caminho. E falando em caminho, me deparei com oposto a e oposto de. Qual a diferença? Oposto a significa ser contra algo. Sou oposto à violência. É mais usado em matemática, aprende que ao contrário. O oposto de frio é quente. Oposto a é como um imã que repele o que é igual. E falando em imã, me deparei com parecido a e parecido com. Qual a diferença? Parecido com significa ser similar a algo ou alguém. Ele é parecido com o pai. Parecido a não está certo, mas é usado informalmente. Parecido com é como um retrato que captura as características de alguém. Falando em características, me deparei com perito em e perito para. Qual a diferença? Perito em significa ter muito conhecimento sobre algo. Ela é perita em direito tributário. Perito para não está certo, mas pode ser usado informalmente como qualificado para. Perito é como um mergulhador explorando as profundezas do conhecimento. E falando em profundezas, me deparei com prejudicial a e prejudicial para. Qual a diferença? Prejudicial significa que algo faz mal. O álcool é prejudicial à saúde. Certo. Prejudicial para também está certo. A poluição é prejudicial para o meio ambiente. Prejudicial é como um parasita, que suga a energia do hospedeiro. Falando em sugar, me deparei com próprio de e próprio para. Qual a diferença? Próprio de significa que algo é característico de algo ou alguém. A vaidade é própria da juventude. Já próprio para significa ser adequado para algo. Este vestido é próprio para uma festa formal. Próprio de é como uma marca registrada e próprio para é como a ferramenta certa para cada trabalho. Falando em ferramenta, me deparei com próximo e próximo de. Qual a diferença? Próximo ao AC indica que algo está perto fisicamente. Moro próximo ao parque. Estando Esther. Já próximo de pode indicar tempo ou número? Estamos próximos do final do ano. Ele ganhou um prêmio próximo de R$1 milhão. Cássimo é como um ponto no mapa. E próximo de é como um marco na estrada. Falando em estrada, me deparei com relacionado a e relacionado com. Qual a diferença? Relacionado e relacionado com significam a mesma coisa. Que algo tem ligação com outra coisa. Este assunto está relacionado ao tema da aula. Este sintoma está relacionado com a doença. É como um fio que conecta as coisas. E já que falamos em conectar, me deparei com residente dist. Qual a diferença? Residente em significa o lugar onde alguém mora. Sou residente em São Paulo. Residente não está certo, mas é usado informalmente. Residente em EI é como nosso endereço. E falando em endereço, me deparei com responsável por e responsável de. Qual a diferença? Responsável por significa ter o dever de cuidar de algo ou alguém. Sou responsável pelo departamento financeiro. Certo. Responsável de não está certo, mas é usado informalmente. Responsável é como capitão que guia o navio. E falando em navio, me deparei com rico em e rico de. Qual a diferença? Rico em significa ter muito de algo bom, valioso. O Brasil é rico em recursos naturais. Rico de não está certo, mas pode ser usado informalmente como cheio de. Rico em como um baú cheio de tesouros. Falando em tesouros, me deparei com satisfeito com e satisfeito de excelência. Qual a diferença? Satisfeito com significa estar contente com algo. Se está satisfeito com os resultados do meu trabalho, satisfeito de não está certo, mas é usado informalmente. Satisfeito com é como um sorriso que expressa felicidade. E já que falamos em felicidade, me deparei com semelhante a e semelhante com. Qual a diferença? Semelhante a significa ser parecido com algo. Este caso é semelhante ao anterior.
semelhante com would, não está certo, mas é usado informalmente. Semelhante ao digi é como um eco que repete o som original. E já que falamos em som, me deparei com sensível a e sensível com. Qual a diferença? Sensível a significa ser facilmente afetado por algo. Sou sensível a poeiras. Sensível com não está certo, mas pode ser usado informalmente como atencioso com. Sensível a é como uma antena que capta os sinais do ambiente. Já que falamos em ambiente, me deparei com simpático a e simpático com. Qual a diferença? Simpático significa ter afinidade com algo. Sou simpático às ideias desse partido. Simpático significa ser gentil com alguém. Ele foi simpático com a garçonete. Simpático a é como um imã que atrai o que gosta. E simpático como um sol que ilumina todos. E já que falamos em sol, me deparei com situado a e situado em. Qual a diferença? Situado imã significa o local onde algo está. A escola está situada no centro da cidade. Certo. Situado não está certo, mas é usado informalmente. Situado imã é como um ponto de referência no mapa. E falando em mapa, me deparei com solidário com o SOR. Qual a diferença? Situado com significa apoiar alguém que precisa de ajuda. Somos solidários com as vítimas da tragédia. Solidário não está certo, mas é usado informalmente. Solidário com um abraço que conforta. E falando em abraço, me deparei com suspeito de. E suspeito de. Qual a diferença? Suspeito de significa que alguém pode ser culpado de algo. Ele é suspeito de roubo. Suspeito não está certo, mas é usado informalmente. Suspeito de é como uma sombra que paira sobre alguém. E falando em sombra, me deparei com único a e único em. Qual a diferença? Único significa que só existe um. Ele foi o único a resolver o problema. E único em significa ser o melhor em algo. Ela é única em beleza. Único é como uma estrela que brilha sozinha. E único é como um diamante que se destaca dos outros. E falando em destacar, me deparei com útil a e útil para. Qual a diferença? O útil a e útil para significam a mesma coisa. Que algo serve para alguma coisa. Este livro é útil ao estudo da língua portuguesa. Este programa é útil para editar vídeos. Útil é como uma chave que abre portas. E já que falamos em portas, me deparei com vazio de e vazio em. Qual a diferença? Vazio de significa que não tem nada dentro. O copo está vazio de água. E vazio em significa que falta algo específico. Estou vazio em emoções. Vazio é como um copo esperando ser cheio. Vazio em é como um coração que precisa de amor. Nossa, essa exploração da regência nominal foi incrível. Cada preposição é como uma bússola, guiando o sentido das palavras e abrindo um leque de possibilidades. E a toda a matéria ainda tem mais algumas preciosidades pra gente. Me deparei com junto a e junto de gabar. Qual a diferença? Junto a Shoria geralmente indica proximidade física. O carro estava estacionado junto ao meio-fio. Já junto de... É companhia. Ele estava junto de seus amigos quando a notícia chegou. Então junto ali é estar lado a lado e junto de é estar na companhia de alguém. Interessante. Tipo a diferença entre estar num elevador cheio junto a várias pessoas e estar num jantar junto de amigos. Falando em amigos, me deparei com simpatia a e simpatia por. As duas são positivas, mas qual a diferença? Simpatia é mais para concordar com ideias, apoiar uma causa. Tenho simpatia às ideias do novo partido político. Simpatia por é um sentimento de afeição por alguém. Simpatia por ele é uma pessoa muito gentil. Então simpatia é concordar com ideias. E simpatia por é gostar de alguém. É como admirar as propostas de um candidato e gostar da personalidade de um artista. E então, toda a matéria ainda fala de tendência e tendência para. Qual a diferença? Tendência é uma inclinação natural para algo. Ele tem tendência a ser impulsivo. Tendência para é um caminho, uma direção. A economia do país apresenta tendência para a estabilidade. Tendência é um traço da pessoa, tendência para um caminho a seguir. É como ter talento para música e seguir carreira. E com essa bela metáfora, chegamos ao fim da nossa imersão na regência nominal. Uma jornada e tanto. Desvendamos os mistérios da gramática com a curiosidade de um detetive e a sensibilidade de um poeta. Esperamos que você, ouvinte, tenha gostado dessa aventura e se sinta mais confiante para navegar na língua portuguesa. E nunca se esqueça, a gramática não é um bicho de 7 cabeças. Com um pouco de atenção e prática, todos podemos dominar a regência nominal e expressar nossas ideias com clareza e precisão. E quem sabe até com um toque de poesia. Até a próxima. Continue explorando a língua portuguesa. Valeu, pessoal!